sejam bem-vindos. Começa agora o Construarc TV, um programa focado para mostrar como a arquitetura e a construção se complementam para maximizar os valores dos imóveis. E falando em valores de imóveis e maximizar, eu vou te fazer uma pergunta. Você já teve algum problema na sua casa, ou tem um amigo, ou tem um conhecido que já teve um problema com rachadura, com trinca? Isso acontece por conta de uma fundação tão bem feita assim. E o Construarc TV de hoje traz dois especialistas nesse assunto que vai tirar todas as suas dúvidas. Mas vou apresentar ele para vocês porque eu sozinho não consigo falar disso aí não. Muito bem-vindo ao nosso programa, Alexandre Novaes, que é da Longamanos Engenharia, e também Wesley Chance, da HVS Fundações, e poder compartilhar com nós esse tema sobre fundação hoje. Sejam bem-vindos ao Construarc TV. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Obrigado à TV Regional. Parabéns pela iniciativa da TV, pelo espaço que abre para esses profissionais todos. A gente está muito honrado de estar aqui hoje. Legal. Primeiramente, bom dia aí, agradecendo o convite, como o Alexandre falou. É um prazer gigantesco estar aqui, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente faz no nosso dia a dia com vocês. Obrigado, Roger, parabéns pelo programa. A gente escuta aí no nosso dia a dia, só falando bem do programa e quanto que o programa tem contribuído aí para a nossa cidade e através da internet aí rodando aí para todo lado, né? Parabéns, obrigado pela oportunidade. Pô, nós que ficamos honrados com os elogios e que bom que o Construarc tem contribuído, né, para todos. E o assunto nosso, né, tanto o Alexandre quanto o Wesley são especialistas em fundações, né, que como eu disse na abertura do programa, é um tema muito relevante e que gera muita polêmica no dia a dia. Nada mais, nada menos que falar com um especialista, né? Às vezes a gente fala algo tão simples para vocês, viu, Alexandre e Wesley, de algum tema, mas para as pessoas de casa e para quem não conhece, é um monstro. Então nós vamos começar perguntando do básico, o que é fundação? Vamos lá. É um monstro, mas às vezes também eles tratam um monstro com uma simplicidade que assusta, né? Sim. Roger, olha só, basicamente, falando em termos de analogia, fundação nada mais é do que elementos quaisquer, de madeira, metal ou concreto, que transmitem as cargas da construção para o solo, né? Que a coisa precisa se apoiar, né? Então você não pode fazer nem uma casinha de cachorro e nem um prédio sem ter apoio. E esse apoio, a hora que ele transmite as cargas para o solo, esses elementos de transmissão chamam-se fundações. É isso, Wesley? Exatamente, exatamente. Resumiu bem aí o processo de fundação. E acho que de tudo mais importante, o comentário inicial, né? É um monstro, mas que infelizmente não tem a devida importância que deveria ter, né? Às vezes o pessoal lembra muito do acabamento, da parte estética, de uma torneira, de um chuveiro, que é algo que salta aos olhos, né, do proprietário, de quem está ali visitando a casa, mas esquece de dar o devido valor à fundação, que é quem está ali para suportar todas as cargas e fazer esse conjunto todo ficar em pé sem nenhum problema, sem nenhuma patologia, né? Verdade, né, gente? É tão comum, às vezes, ter uma preocupação muito grande, né, com, como se diz, com o acabamento, com a questão estética de qualquer construção, sendo ela residencial ou vertical, ou horizontal, enfim, comercial, residencial, enfim, qualquer tipo de construção, uma parte mais importante, na minha visão, é o que começa lá da fundação. Sim. Existe algum tipo de fundação diferente, uma tipo da outra, específica para cada projeto, eu acredito. Mas existe uma classificação de fundação? Sim, você quer responder, Wesley? Você que é executor? Pode ser. Bom, basicamente, se nós formos puxar aí na parte técnica, nós podemos dividir em dois grupos, né? Que são fundações rasas ou superficiais e as fundações profundas, né? Então, a fundação rasa, como o próprio nome já diz, ela está ali com as sapatas, os radiers, aquelas fundações que se apoiam ali naquela cota mais superficial do solo. Sim. E temos as fundações profundas, que é aquelas por estacas, por exemplo, que elas vão transmitir a carga de uma forma diferente. As sapatas ali, elas transmitem aquelas cargas pela base, predominantemente, e as fundações profundas, ela vai distribuindo essa carga aí ao longo de todo o fuste de uma estaca e uma contribuição de ponta. Então, basicamente, são dois tipos de fundação.
O que a gente escuta muito hoje é assim, qual que é a melhor fundação, né? Acho que é a pergunta que nós, como engenheiros de fundação, todos os dias nós escutamos. E como você disse, é algo muito particular de cada obra. Não existe uma fórmula mágica que fala essa é a melhor fundação de todas. Sim. A melhor fundação é aquela que vai atender o projeto, que vai dar conta do recado para manter tudo aquilo de forma estável, né? Então essa sempre vai ser a melhor fundação. E vai depender aí do tipo de obra, do tipo de carregamento, do tipo de solo. Tudo isso vai influenciar aí na decisão de qual o tipo de fundação. Você de casa que está nos acompanhando o programa, você que é engenheiro, que é estudante de arquitetura, de engenharia, aproveita esse programa, porque aqui vai ter uma aula hoje, que nós estamos com 2 especialistas hoje no ConstruArch TV. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para você que constrói, para você que é estudante da engenharia, da arquitetura. Aqui nós estamos com 2 especialistas que já têm uma vivência de muitos anos. Isso vai contribuir muito para todos, não é verdade? Antes da fundação, existe algum processo que se faz antes de se fazer a fundação? Sim, vamos lá, só em complemento ao que ele falava, qual que é o calçado correto a se usar? Depende, se for para o mar, pé de pato. Se for para a neve, aquele raquetão que se usa para não afundar na neve. Se você for andar aqui no asfalto e na terra, pode ser um calçado qualquer desses tradicionais. Então não tem melhor fundação, como não tem o melhor sapato. Depende de onde você vai se apoiar, né? Então é só complementando o que ele havia dito. Exatamente. Parece Roger, muito simples, mas não é não, tá? É só para o especialista. Viu? Pois e não. aí, você está falando sobre especialistas, a expectativa está muito grande, a entrega tem que ser grande também. A responsabilidade da entrega Alexandre, cresce também. tanto você quanto o Wesley tem isso sobrando, vai. Aí eu de menos, viu? Até porque, pessoal, aqui no ConstruArch TV, nós sempre trazemos conteúdos relevantes e que consiga contribuir com vocês no dia a dia. E de verdade, viu, Alexandre? Essa é a ideia. Vocês têm know-how para isso, por isso que a gente fez um convite e vocês, honrosamente, ao ConstruArch TV, estão aqui com a gente. É por conta disso. Não, muito obrigado. Obrigado. Ô Roger, só em resposta a essa última sua pergunta, vamos lá. Se há o que se fazer antes da construção para se investigar o solo, né? Então, são inúmeras as possibilidades e talvez eu me alongue um pouquinho, mas só para trazer um contexto geral. Imagine você, que não estou puxando a brasa para a nossa sardinha, mas imagine você que uma das coisas mais complexas que se tem para lidar é o solo. Imagine você que o solo nada mais é que uma rocha apodrecida ao longo de milhões de anos por ação de vento, temperatura e erosões de água e etc, entendeu? Então uma rocha sã que ao longo do tempo se fraturou, se quebrou, vai se quebrando em pedaços menores e é literalmente apodrecer, que a gente chama de intemperizar, né? Um termo mais técnico. Mas nada mais é que uma degradação do material. Então começa lá a rocha bonitona, sã, intacta, o topo de um morro que você olha hoje, que a gente não tem montanha aqui, mas é isso, ela começa a se degradar por vento, por temperatura, por amplitudes térmicas, né? Então você tem um dia muito quente, de repente uma noitinha mais fria, isso pode fraturar por retração, né? Então, assim, imagine você que a complexidade do solo é enorme. E uma mesma rocha, a depender do tipo de degradação que ela sofra, numa região diferente, uma mais vento do que... Estou dando um exemplo só geral, tá? Sim. Mais vento que chuva, aquilo se desfaz de uma maneira. Mais chuva que vento, mais temperatura atuando sobre essa degradação do que o vento. Então, a mesma rocha, a depender da situação, da circunstância, ela tem uma degradação diferente. A hora que isso se transforma em solo, milhões de anos, a gente vem aqui, por exemplo, na Cidade Nova, você tem um tipo de solo. Perfeito. Que já não é o mesmo solo da região do Monte Verde, que já não é o mesmo solo do Califórnia, que já não é o mesmo solo do Vila dos Pinheiros, imagine. Então, você percebe? E de certa forma, é uma rocha que está aqui na mesma região, né? Então, veja a complexidade que é lidar com o solo. Que interessante isso. E a gente tem situações até mais interessantes que, pelo dia a dia nosso, acaba vendo bastante, às vezes, um tipo de solo a 1 metro de outro tipo de solo, né, que é mais interessante ainda. Então, o solo realmente, de fato, é um assunto bem interessante, bem complexo. Como o Alexandre falou, talvez seja a análise mais crítica desse processo todo, né? Então, pelo que eu estou entendendo, seria que meio obrigatório fazer essa sondagem de solo, ou não? Sim. Sem sombra de dúvida, sem comentário.
Imagine se você ventilar a possibilidade de, em função de uma dor ou de uma necessidade qualquer, você falar, vamos lá, eu vou no médico, vou operar minha barriga amanhã. Mas o que você tem? Onde é? Nós vamos abrir onde? Não se sabe, então não tem que fazer exame? Você não faz a tomografia, o raio-x, etc, etc. Precisa fazer um exame para saber aonde intervir. E a sondagem de solo, a investigação do solo, só um parênteses, né? A sondagem é a mais comum e mais usual das investigações. Mas existem inúmeras outras, tá? Inúmeras. Cara. Outras sondagens, sim, outros tipos de prospecção e de investigação. Então é isso, e é fundamental sondar para saber como fazer e o que fazer. Todo mundo faz essa sondagem ou esta é a primeira falha, é o primeiro erro de quem começa a construir? Eu não diria que esse seja o primeiro erro. Acho que o primeiro erro vem um pouquinho antes. É não contratar um profissional qualificado para estar executando um projeto de fundações, né? Tem a dúvida. Então, é muito comum hoje a pessoa não contratar um profissional especialista no assunto para desenvolver um bom projeto de fundações. E aí você já começa eliminando um monte de erros futuros aí. Então, ali você contratou um bom profissional para ele poder passar alguma situação para você, começar a elaborar o projeto, ele necessita muito desse estudo de sondagem. Como o Alexandre falou, é o mais básico, é o mais simples de todo. Hoje a norma 6122, ela recomenda, ela fala que é obrigatório pelo menos essa campanha de sondagem para estar começando a desenvolver um projeto de fundações. E como você falou, infelizmente não tem o valor que deveria ter e realmente aí começam boa parte dos problemas que nós encontramos hoje nas edificações. Diríamos que seria com uma composição, assim, uma suposição, como se fosse valor versus importância. Então eu acredito, Alexandre, que quem vai construir e não faz uma sondagem, ele literalmente está fazendo uma economia burra. Exatamente. Usar o português bem claro. Português claro e justo. Claro e correto. Justo. Claro e justo. Hoje, com todo respeito. Acredita-se aí que a sondagem ela não atinge nem 1% do valor de uma construção, né? Então, se você parar para analisar e entender a importância que esse estudo tem dentro de todo o processo e da qualidade, da vida útil da edificação, é um absurdo você não executar um tipo de ensaio desse tipo, frente principalmente aí ao valor que ela... Quanto custa isso frente à importância dela dentro do projeto. É um investimento baixo e uma garantia de segurança gigantesca para os próximos passos no andamento da obra. Sim. É isso? Sim, né? Sem dúvida. Com certeza. É relativamente barata, né? Como ele disse, é de menos de 1%, nem chega a 1% se bobear hoje em dia, não chega a 1%. Pouco mais de 0,5%. É óbvio, a depender da finalidade da obra, do tamanho da obra e tudo mais. Mas sim, é uma providência barata, econômica, com benefício imensurável, né? E que é fundamental para projetar e executar uma boa obra, uma obra segura mais do que tudo. Você conseguiria pautar, Alexandre, o que é interessante para quem está construindo ou vai construir, já está fazendo um projeto de arquitetura, enfim, eu sei que tem aí às vezes até uma discussão entre engenheiros e arquitetos, porque vocês são bem técnicos, né, até porque é a segurança, né, e o outro é muito layout, muitas vezes, design, enfim, né, qual que são, para quem tem um terreno, qual que é a primeira etapa depois de entrar com o concreto, diria assim, independendo da forma? Existe um passo a passo? O que ele faz primeiro? Como assim? Antes do primeiro passo de todos? Ele tem um terreno, ele quer construir e eu queria chegar na etapa da fundação. Primeiro ele procura um engenheiro, é isso? Ou primeiro um arquiteto? Sim. Primeiro ele precisa ter um representante técnico, engenheiro, arquiteto. Perfeito. Habilitado, capacitado, experiente, né, para poder trazer melhores resultados. É o recomendável. Para pelo menos começar as orientações. Por exemplo, se fosse eu, comprou o terreno, fechou, primeira providência, topografia. Perfeito. Mas meu terreno é muito tranquilinho e tal. Tudo bem, mas sempre haverá desnível, né, diferenças de cota e tudo mais, então precisa ter topografia, até mesmo para conferir se o que você comprou está batendo o que está escriturado, etc, etc. Enfim, topografia. Na sequência, projetos, né, todos.
preferencialmente todos. E a gente está falando aqui de projeto de fundação, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto estrutural e etc, etc. Então, todos os projetos. É o que eu recomendaria isso. Para cada profissional, para cada especialista, desenvolver um projeto desse. Né? E nessa etapa, a sondagem. Sim, dentro desse processo, do projeto, a sondagem. Até um assunto interessante que o Alexandre abordou aqui, eu vou até dar o mérito a ele aí, puxar um pouquinho para o lado do Alexandre. É muito comum hoje, a pessoa vai adquirir um terreno e na emoção ela compra um terreno, esse terreno, nossa, o terreno é lindo, o condomínio é lindo, e esse terreno está 50 mil mais barato do que o terreno do lado. Nossa, eu estou fazendo um negócio excelente. Só que aí você vai, esse terreno custa 50 mil mais barato, ele vai precisar de um corte de um arrimo que vai custar 200. Então, se você às vezes toma uma decisão sem um aconselhamento de um profissional, o teu prejuízo pode começar já ali. O Alexandre, como especialista aí de muros de arrimo, geotecnia, ele vai poder falar melhor. Mas a diferença é gritante, né, Alexandre? Sim. Entre o desconto do terreno e o valor que vai se gastar numa contenção, por exemplo. Não tenha dúvida. Inclusive, a gente está com alguns casos aqui na cidade no momento, né? Obviamente. Wesley, olha, nós estamos falando aqui, o tema, a pauta é fundação, mas o Wesley acabou de dar uma dica para você investidor aí. Olha que dica importante que você deu, Wesley. É ou não é? Porque, sinceramente, para os leigos, isso passa batido. Uhum. Né? O cara vai ligar para você, eu tenho uma oportunidade de um terreno aqui, é para hoje. E tá barato. Tá barato. Aí quando vai levar em conta todo esse processo de movimentação do solo, de contenção, aí começa a ficar um pouco mais complicado a situação. Aí fechou a conta pro cara que vendeu, não pro cara que comprou. Exatamente. Precisou de um aterro e de um arrimo, já começa a complicar. A engenharia tem solução para tudo, né? Vamos falar quase tudo, pelo menos, a gente tem solução. Agora o custo da solução é algo a colocar na mesa também, né? Para você ter uma ideia, você tocou no assunto de sondagem, né? A sondagem ela é essencial. Nesse primeiro momento, eu vou começar com o meu arrimo. Tem uma sondagem, a gente vai fazer uma sondagem específica voltada para aquele arrimo. Vou fazer uma sondagem agora, vou entrar na região da casa, depois que eu fiz o corte e tudo mais, a gente entra com uma sondagem específica ali para analisar a casa. Então, a sondagem hoje tem um papel crucial aí de extrema importância dentro do processo de construção. Então ela tem, a sondagem ela é feita não só na fundação, ela continua acompanhando então. Exatamente. A depender do rito, né? A depender da sequência. Então, assim, obviamente, ele está dando um exemplozinho um pouquinho mais complexo, que já envolveu um muro de arrimo e a casa também. Mas a norma técnica, ela determina que em função do tamanho do terreno, você tem X pontos a se fazer minimamente. Então, a partir de 200 metros, o mínimo de 2 pontos, etc. E assim por diante. Agora, a depender do profissional e da experiência dele, vai ter um arrimo, vai ter uma piscina mais robusta, vai ter uma torre de caixa d'água, então vamos fazer sondagens específicas para esses pontos, porque obviamente é válido. Sim. É custoso, mas é válido. Sim. Agora, é uma casa normal, térrea, sei lá, sobrado, mas padrão, uma piscina normal, tal. Aí você faz o que a norma manda. Mas, a depender do tipo de obra e da complexidade da obra, você pode determinar tantos quantos pontos de sondagem você achar necessário. Mas quem determina isso é o profissional que vai desenvolver o projeto. Ele vê essa necessidade, entendeu? Olha só, pessoal, a importância de você sempre ter um profissional acompanhando desde a aquisição do terreno. Que a tua economia, o teu investimento começa na escolha de um terreno. E pelo que o Wesley passou aqui, a extrema importância... E eu vou ser sincero, viu, Alexandre? Eu não tinha essa ótica não, tá? Inclusive já fiz negócio sem levar isso em conta. Não vou fazer mais. Eu espero que você de casa também, e quem nos acompanha aqui pelo Construarc TV, tenha essa dica valiosa aqui do Wesley. Bom, o nosso assunto aqui está sensacional, pessoal, tem muita coisa bacana. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui e nós vamos voltar com essas feras aqui, falando mais sobre fundação. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta dentro de uns minutinhos, tá? Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje
nós vamos te apresentar o nosso showroom. Um showroom diferenciado, onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortiles, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. Estamos de volta aqui no ConstruArch TV e hoje o nosso programa está recebendo o Alexandre Novaes, que é da Longamanos Engenharia, e também o Wesley Chance, que é da HVS Fundações. Nosso tema, nosso assunto de hoje é falar sobre o mundo das fundações, aí, o que isso pode acarretar, como você passar esse processo desde a compra de um terreno até essas etapas e até começar o alicerce. Aí eu percebi já que tem uma extrema importância, que é o assunto que nós estamos tocando aqui. Já falamos no primeiro bloco de alguns assuntos, agora nós vamos falar mais sobre essa questão das fundações, mas um pouquinho mais aprofundado, para que você possa entender melhor como funciona e para que você possa fazer o seu investimento de maneira assertiva, levando em conta desde a fundação da compra do terreno, como a dica aqui que o Wesley deu. Antes de comprar um terreno, chama um profissional para fazer uma avaliação, se isso não vai te gerar um custo maior, enfim. Vale ouro a tua dica que você deu aqui, Wesley. A gente comentou sobre a questão do processo de sondagem. Qual que é a leitura que a gente consegue fazer através da sondagem? E o que isso pode trazer de benefício ao longo aí da obra? Então, só fazendo, vou dar uma visão geral da sondagem dentro da importância e como que ela funciona, que tipo de dados aí ela traz para o engenheiro poder estar fazendo a concepção do projeto de fundações. A sondagem ela é orientada por norma, né? Quando você pega a 6122, ela fala que é o mínimo que você deve fazer antes de começar a projetar uma fundação, é pedir um estudo de solo. Aí tem alguns ganchos aí que a gente vai seguindo, que nem o Alexandre falou, existe uma normativa, 8036 fala sobre como que você vai distribuir esses pontos dentro do terreno para ter um melhor aproveitamento do estudo, quantos pontos seriam necessários para cada tipo de construção. Então, nós vamos se embasando ali dentro das normas, né? E aí, quando a gente parte para o estudo de sondagem propriamente dita, o que é uma sondagem? Uma sondagem é um estudo que ele vai coletando amostras de solo, de metro a metro, e ele extrai essa amostra para poder levar até o geólogo, ele determinar que tipo de solo é esse, qual a consistência desse solo, qual que é a capacidade do solo ali, qual que é essa resistência do solo em determinadas camadas. Então, de metro a metro, quando a gente faz um estudo de sondagem, a gente consegue passar para o engenheiro de fundações, o engenheiro geotécnico, que tipo de solo eu tenho ali? É uma argila, é um silt, é uma areia? E por que isso é tão importante? Cada tipo de solo se comporta de uma maneira diferente. E aí você ainda tem outros fatores, como por exemplo, eu tenho água ali no local, que a água ela interfere de uma forma absurda dentro do processo. Então você tem que entender, eu tenho água, essa água ela vai interferir no tipo de solo que eu tenho, qual que é a resistência que eu tenho nessas camadas, aonde eu vou, com isso você consegue entender, por exemplo, aonde você vai apoiar a tua fundação. Eu consigo trabalhar com uma fundação rasa, eu preciso trabalhar com uma fundação profunda, então todos esses dados estão diretamente ligados ao estudo da sondagem. Então a sondagem nada mais é que um estudo de solo, como o Alexandre disse, é uma espécie de exame, né? Como você vai no médico, o médico pede uma tomografia, você faz isso no solo também através da sondagem. Você vai lá coletando informações de metro a metro, tipo de solo, resistência do solo, se eu tenho água, se eu não tenho água, quais as características do local. Então, com todos esses dados na mão, se gera um relatório que é apresentado para o engenheiro de fundações poder trabalhar em cima e fazer a concepção do projeto. Caramba, que importância que tem aí essa sondagem, hein?
como a gente está aqui para falar mais profundamente. Por favor. Então, assim, imagine você, como o Wesley disse, depois de coletados esses materiais, né, que é aquele tripézinho na obra que o cara solta o peso e vai batendo, esse elemento que é vazado tira essa amostra, o cara dispensa boa parte, mas parte dessa amostra ele guarda e leva para o laboratório para analisar o tipo, como ele falou, consistência, dureza, etc. Mas imagine você que tudo isso é empírico, né? A gente, em função do tempo, ele sabe que para poder penetrar 15 centímetros no determinado solo, como ele falou, de metro a metro, ele faz esse teste, a cada metro de solo. Então, dependendo de quantos golpes você precisa dar na cabeça desse sondador, né? Você tem uma resistência estimada. E não tem nenhuma relação direta, tá? Então, se dei 15 golpes para penetrar os 15 centímetros lá que precisava, que a norma manda. Não quer dizer nada que 15 é 15, nada. Então, assim, desses golpes, quando se fala em 15 golpes, ou 30 golpes, ou 5 golpes, desse número, dessa relação, a gente tira inúmeras outras informações por correlação. Porque imagine você... Extrema importância essa sondagem. Não, e outra... E ainda, né, Wesley, ela é importantíssima, sendo que ela não traz todos os dados que você precisa. Ela traz uma informação básica... Colabora no processo, né? Ela importantíssimo, mas que desses dados é que você começa a ter outros, né? Imagine você... É raro, tirando... Quando a gente fala em solo de argila, ou silt, ou areia, a pessoa já imagina areia de praia. Sim. Ela imagina aquela argila da escola, que a gente moldava na escola e tudo mais, né? Mas o solo do dia a dia não é assim, né? Geralmente você encontra esse tipo de coisa. Argila silto-arenosa. Então, o que isso quer dizer? Que aquela porção de solo tem, naquilo que o cara está analisando, tem argila, tem silt e tem areia. Cada um desses elementos tem um tipo de comportamento. A argila é muito mais plástica, né? Tanto que a gente moldava na escola. O silt está mais ou menos no meio termo e a areia não, né? Então, no mesmo material, lá embaixo da tua casa, que você vai fazer a estaca, você tem, por exemplo, uma argila silto-arenosa, você tem os 3 materiais. Obviamente que em proporções diferentes, né? E sempre a maior proporção, o nome vem primeiro. Né? Se fosse silt, argilo, arenoso, teria mais silt e tal. Sim. Então, assim, cada um desses materiais tem um comportamento. Então... quando a gente fala que precisa de um profissional habilitado, capacitado e, sobretudo, com experiência, para isso. Hoje, obviamente, até na internet, vende-se planilhas que calculam fundações. Você entra com os dados da sondagem e fala, olha, essa estaca aguenta tantas toneladas. Isso é tão raso, isso é tão pouco, né? Que é arriscado. Sendo que dessa informação da sondagem, como eu disse, não é a direta, os 15 golpes não querem dizer nada diretamente, você precisa extrair isso aqui, por experiência, por essa analogia sobre que tipo de solo para conseguir os resultados que de fato te interessam, entendeu? Que seria bem uma analogia bem arriscada, né? Uma análise, sim. Uma análise, né? Não faz sentido em tese, né? Não é muito, né? E o próprio processo de sondagem, ele é um processo bem antigo, bem arcaico, né? Se você pegar a sondagem manual, que ela vem sendo executada aí Terzag. No sistema de Terzag e tal, com o tripézinho lá, ela é um serviço bem arcaico. A partir de 2020, a 6484 já trouxe como validação a sondagem mecanizada. Então, não sei se quem já teve oportunidade de observar um estudo de solo, é um processo bem arcaico. Monta-se um tripé, coloca-se ali o trado, vai fazendo a perfuração até a cota desejada, coloca-se um amostrador e vem efetuando os golpes com o martelo. Você sobe o martelo, desce e vai aplicando alguns golpes controlados, né? Perfeito. Então, é um martelo de 65 quilos, ele sobe 75 centímetros, desce, bate e vai cravando o amostrador no solo. Só que esse processo, ele tinha, você depende 100% do operador, né, do sondador. Ele vai lá, ele puxa aquela corda, levanta um peso, bate, e ele tem que ir controlando essas alturas para que o ensaio esteja dentro dos padrões de norma. Perfeito. E agora a gente tem, a partir de 2020, modernizou bastante e foi validado o processo de sondagem mecanizada, né? Hoje a gente já está trabalhando com esse processo. Então, você entra com uma máquina, ela segue os mesmos padrões de ensaio, só que aí ela tem um controle de subida e queda, que é todo padronizado, você não tem oscilações. Então, hoje o estudo já está bem mais avançado, tirou já tem bastante qualidade e tira um pouco essa questão do fator humano aí, que
o rapaz começa subindo 75 centímetros de manhã cedo, né? Cansa o braço. Você acha que 3 horas da tarde ele está subindo 65 quilos com a mesma performance, né? Então, a sondagem hoje também tem evoluído bastante. Eu ia te fazer uma pergunta do que evoluiu. Em todos os mercados as coisas se evoluíram, né? Tanto na indústria, no comércio, enfim, nas construções, muita evolução, muita tecnologia. Na fundação, no processo de fundação, também evoluiu, além do que você está dizendo, que já é uma evolução, mais alguma coisa que trouxe tecnologia para as fundações? Sim, hoje a gente vê bastante evolução na parte de equipamentos, né? A parte de fundação em si, depois tem bastante coisa relacionada à geotecnia que o Alexandre tem mais propriedade, ele pode explanar, mas vou puxar um pouco para a minha área, que é a parte executiva. A gente trabalha com perfuração de estacas, com estudo de solo. A gente tem algumas questões bastante interessantes. Como eu te falei, recentemente a gente já adquiriu 2 equipamentos de sondagem mecanizada, que traz essa qualidade maior, você dispensa um pouco o fator humano, acaba reduzindo um pouco a mão de obra, então isso é super positivo para o mercado. Você tem um estudo mais ágil, você tem uma qualidade de executiva muito maior e traz mais modernidade também para mais precisão. Mais precisão. E aí você tem também na parte de perfuração de estacas hoje, você vê que o mercado ele vem apresentando cada dia equipamentos mais modernos, equipamentos que vêm dispensando, né? Exatamente, vem dispensando bastante da mão de obra humana ali, que às vezes acaba tendo alguns desvios. Só para fazer um comentário aqui, a gente agora está adquirindo um equipamento que ele, por exemplo, eu consigo fazer a perfuração, eu já tenho um controle de prumo digital, que ele consegue falar para mim se a torre está aprumada ou não. Eu tenho um controle de profundidade digital, então eu já não dependo do funcionário estar indo lá medir aquela profundidade da estaca. Então já é um equipamento bem mais moderno, que traz mais qualidade executiva. Então se vê muita evolução na parte de equipamento. Tem bastante coisa de software que vem surgindo e tal, mas eu acho que dessa parte aí eu acho que ainda ficou com o profissional. Acho que o mais importante que o software é a capacitação do profissional. Sim. Então não adianta nada você ter um sistema mega tecnológico se você não sabe colocar informações no software ou se você não sabe ler o que o software te devolve. Então... Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Então eu sou um pouco cauteloso em relação aos avanços de software e tudo mais, que acho que depende mais do profissional do que do programa. Alexandre, só voltar um pouco na sondagem. Diante dessa leitura que dá para fazer através da sondagem, existe algum solo que ele não tem o que fazer? Ou para todos os solos tem uma solução através dessa analogia que você pode ler através da sondagem? Não, sempre tem solução. Okay. É difícil você ter um local que você não consiga implantar uma construção. Há soluções hoje tecnológicas e de concepção e teóricas para tudo. Que permite isso? Que permitem, sim, sim. Obviamente, em alguns casos, isso é muito oneroso, muito custoso, muito complexo, mas sempre tem. E só voltando um pouquinho na sondagem, imagine, a gente acabou de falar que a sondagem é feita através de golpes impostos a um sondador, que tira a amostra de solo e fica medindo quantos golpes você precisa dar para ele penetrar. Muito bem. Perfeito. Isso é força de gravidade, de baixo para cima. Inclusive hoje, coincidentemente, está saindo uma matéria na minha coluna, num dos jornais aqui da cidade, que eu falo sobre isso. Já que é para trazer caraminhola na cabeça essa é a ideia, conteúdo. Trazer problema para dar a solução. Imagine você, muita gente, inclusive profissionais, acreditam que a estaca, quando se faz, você vai lá, você vê os tratorzinhos ou os equipamentos mais corretamente fazendo furos no solo para injetar concreto ou para jogar concreto dentro, as pessoas acham que a estaca funciona por apoio de ponta. Todo mundo acha isso, inclusive profissionais. E não é. Todas as estacas moldadas em loco, todas as estacas em que primeiramente você faz o furo e depois enche de concreto, a grande propriedade dela, ou a melhor propriedade dela, é a relação entre o fuste, que é o furo, né? E a parede lateral. Então, assim, quando você gera aquele furo, há uma tendência, que é coisa mais de física, técnica, daquele furo se fechar, porque ali está vazio. A terra sofre pressão, ela tende a fechar. Sim. Isso é muito pouco, mas tende. Sim. E quando você joga um concreto que pesa muito mais que a água, o que acontece? Ele começa a forçar as paredes. Então, veja que é um contra o outro. Então, essa relação é extremamente importante e valiosa, muito mais do que a ponta.
Então tem gente que fala assim, furou estaca na minha casa, chegou lá com 5, 6 metros, cara, não descia mais nada e minha casa trincou. Por quê? É uma estaca curta que não ofereceu toda a vantagem que deveria lateralmente, só ficou na ponta. E voltando no solo, se for argiloso, muito pior, né? Porque ele é mais plástico, ele se comprime mais, se deforma mais. Então, assim, se ficar só na responsabilidade da ponta, a gente entende que é a pior situação. Então, olha só, você faz uma sondagem que é de cima para baixo, em que você crava, mede golpes, analisa o material e a hora que você faz a estaca, aquela ponta, aquela batida de ponta, na verdade não é isso que vale. Por isso que eu falei das correlações. Você precisa calcular como vai ser o comportamento lateral dessa estaca e não de ponta. É legal, né? A importância que eu citei sobre o profissional, que eu falei que eu fico mais do lado do profissional, porque eu chego numa situação onde eu não consigo penetrar o solo da forma que eu gostaria, da forma que eu planejei, eu não vou reduzir a profundidade dessa estaca, eu vou mudar o sistema de fundação. Então, se eu não consigo mais transmitir as minhas cargas através do fuste, eu vou transmitir ela pela base. Então, eu mudo, às vezes, de uma fundação profunda para uma sapata, uma fundação rasa. Então, eu aumento a área de contato com o solo, fazendo uma base de uma sapata e transmitindo essas cargas ao solo. Então, tem essas análises que devem ser feitas por um profissional qualificado para poder garantir aí o sucesso da edificação. A gente vê isso na rua todos os dias, né, Alexandre? Muita frequência. Gente, é uma aula aqui. Estou falando para você que é estudante de engenharia, não pode perder isso aqui. Ô Wesley, quantos anos você atuando executando mesmo fundação? Diretamente com execução, 6 anos aproximadamente. 6 anos. Diretamente. Isso no dia a dia, todos os dias na obra, cuidando de fundações. Você tem algum fato que ocorreu durante esse tempo que marcou para você fazendo fundação? Você fala isso, olha... Bastante. Tem uma semana para a gente conversar? Tem uma semana? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta para gerar curiosidade com você aí, porque tem coisa aqui para o Wesley contar, eu acho que o Alexandre também. Eu quero fazer um gancho no currículo do homem aqui. Antes de trabalhar com fundação, trabalhava com barco. O cara projetou barco, pensa que é brincadeira. E o fundação é moleza. Tá falando do mais fácil aqui, então. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta aí com essas feras aqui, trazendo essa rica informação sobre sondagem, sobre fundação para todos nós. A gente volta já já. Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom, um showroom diferenciado onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortaios, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. Estamos de volta aqui com o ConstruArch TV e hoje o nosso tema é falar sobre fundações, sondagem de solos. Eu recebo no programa hoje 2 especialistas, que é o Alexandre Novaes e também o Wesley Schense, que também são especialistas nesse assunto. Eu gostaria de agradecer aqui um apoiador nosso, que é o Móveis Casa Verde, que vem apoiando o ConstruArch TV e embelezando aqui o nosso estúdio. E você que gostaria de comprar, está precisando comprar móveis de decoração de alta qualidade, não deixe de conhecer Móveis Casa Verde, uma empresa com mais de 110 anos de mercado, tem autoridade e notoriedade para falar que vende o que é bom. Não é qualquer um que fica todo esse tempo. Então, se está precisando, vai procurar o Móveis Casa Verde, tem em Indaiatuba, tem em toda a região. E também
quero agradecer ao patrocinador oficial do programa, que é a Elevare Acabamentos, uma loja especializada em acabamento de alto padrão, produtos exclusivos, produtos que fazem a diferença e fazem melhor posicionar os valores e imóveis através dos acabamentos que tem lá na Elevare, com marcas imponentes, relevantes. Então não deixe de conhecer Elevare Acabamentos. Revenda exclusiva em Indaiatuba também, da Indus Parquet, soalhos, taco, madeira, enfim, muita coisa bacana por lá. Então não deixe de conhecer. Voltando aqui com essas feras aqui do mercado de fundação e sondagem, eu tinha perguntado, Wesley, algo que marcou para você, que você saiba, que gerou um problema em relação à fundação. Bom, como a gente comentou no bloco anterior, dava para ficar aqui semanas falando de problemas e patologias, né? Mas, assim, algumas coisas que grava muito no dia a dia da gente e que normalmente está relacionado à questão do profissional que está executando o projeto. Então, eu passo muito no meu dia a dia, eu forneço, por exemplo, o serviço de estacas escavadas. Então, é uma solução muito bacana, uma solução de um custo bem legal para o empreendimento, só que ela tem algumas questões, por exemplo, que eu não posso executar esse tipo de fundação se eu tenho um nível d'água aflorado ali no terreno. Eu não posso entrar com uma estaca escavada abaixo do nível d'água, senão isso gera um problema e a gente não consegue executar da forma que deveria, perdão. Então, acontece muito da gente deslocar o equipamento até a obra, foi feito um projeto, foi determinado um tipo de fundação, a gente começa a efetuar ali a perfuração e vê que tem água. Então, uma surpresa bem negativa, porque faltou projeto, faltou... Inesperada. Inesperada, faltou aquele cuidado com o projeto de fundação. E aí, isso deveria mudar todo o roteiro do trabalho, deveria passar por uma reanálise, por alguma coisa, para ver, eu vou mudar o método de execução, ou eu vou continuar dessa forma, como que a gente vai fazer? E aí a gente tem alguns problemas relacionados do cliente, do querer, mas isso vai aumentar muito o custo, eu quero que seja feito dessa forma. E aí você acaba tendo que declinar daquela execução para não se comprometer, vem uma outra empresa, acaba fazendo, passa alguns meses, o telefone toca e fala assim, olha, eu executei lá, só que a minha casa está recalcando, eu estou tendo alguns problemas, tem algumas trincas, algumas rachaduras, e aí você lembra lá atrás dessa situação que ocorreu e que deveria ter sido corrigida ali naquele momento. Então isso é o que eu acho que tem de mais comum hoje, seriam falhas executivas. Outra situação bem complicada que aconteceu recentemente foi uma fundação de uma casa, altíssimo padrão. Ela foi bem projetada, a fundação, a casa está lá perfeita, intacta, só que no fundo existia um aterro monstruoso e após esse aterro não foi feito a devida contenção. Então não foi cuidado daquele aterro, uma contenção correta, um talude correto, e aí começou a rodar esse talude, gerou inúmeros problemas e inúmeras patologias. Então você vê um projeto muito bem executado, uma obra muito bem executada, só que lá atrás quem deveria ter cuidado da implantação e dessa contenção não cuidou. E aí veio acarretando problemas para todos, né? Seríssimos. Seríssimos e prejuízos. Prejuízo gigantesco, pelo que eu estou imaginando. Essa obra, o Alexandre esteve presente com a gente, deu todo o suporte de geotecnia, que é a área que ele domina, que ele dá aula para a gente aí todos os dias. Ele esteve lá presente com a gente para ajudar a resolver, para dar todo apoio para o nosso cliente, porque isso que é importante, né? Não é só você fazer, você tem que estar ali amparando e dando suporte quando acontece algo de errado, né? Mesmo que não seja relacionado a gente está ali para resolver, né? Esse é o papel da gente. No amor e na dor. No amor e na dor, exatamente. O Alexandre, tem surgido os novos modelos construtivos no mercado, né? O light steel frame, as modulares, enfim, vários outros tipos de construções. Existe diferença na fundação para esse tipo de imóvel em light steel frame, as modulares, para a alvenaria tradicional? Sim, sempre há diferença para implantar a fundação, Roger. Veja só, uma obra leve em um solo resistente é o melhor dos cenários, né? O solo é bom e a obra leve, pronto. Mas não é isso que acontece no dia a dia, né? No dia a dia a gente vê totalmente o contrário. Então a gente tem como eu já disse, o solo é complexo, muito complexo e algumas vezes ainda mais complexo. Então a gente tem diversidades grandes em relação a isso e não é porque a obra é leve, né?
É um baita recurso, o steel frame é um baita recurso, eu sou um entusiasta do steel frame. Hoje tem se feito ainda, já começando a se fazer alguma obra de EPS, né, que hoje a gente está usando bastante EPS na construção civil. Em geotecnia está usando-se bastante o EPS, inclusive. Mas não quer dizer que uma obra leve não precisa ter cuidado com a fundação, né? Eu cheguei a mencionar no intervalo que nós fizemos um reforço de fundação de alguns sobrados que foram construídos sobre radier e eram sobrados construídos em EPS. Então, imagine que é uma obra extremamente leve. Radier é indicado para esse tipo de obra, tudo bem, é uma obra leve. Mas o solo que dava suporte para esse radier não era um solo competente nem para essa pouca carga. Então, os sobradinhos começaram a se inclinar por conta desse recalque diferencial que deu no... Imagina o desespero do proprietário, né? Entendeu? Alexandre, você é um profissional conhecido como especialista em patologias pós-fundação. Também. Né? Também, mas você é um especialista nisso. O que acontece quando não é feito toda essa aula que vocês deram aqui sobre fundação, a sondagem, enfim, tal? O que é a patologia que pode acontecer para quem nos acompanha, para entender qual o problema que você vai ter depois, quando não é feito tudo isso que vocês disseram, de extrema importância. E, por sinal, que aula, viu? Não, imagina. Roger, olha só, uma das mais comuns, a patologia mais comum que tem por falha nas fundações é trinca, rachadura, fissurações, né? Tem fissuração, porque o telhado está empurrando a parede? Tem. Tem fissuração por falta de verga e contra-verga, a gente chama de trinca de bigode. Sim, mas a grande maioria dos casos, a grande maioria das ocorrências de trinca e rachadura é em virtude das fundações, falha nas fundações. Então, sim. Eu estou atuando, né, a gente executa reforço de fundação, que na verdade é justamente quando a casa tem problema nas fundações, a gente executa o reforço para suprimir esse problema. Perfeito. Agora em dezembro, há 23 anos. Né, há 10 projetando fundações, né, como geotécnico, como profissional de geotecnia, e é isso. Então, a patologia muito comum, e assim, a gente é capaz de chutar que em torno de 85% a 90% dos casos de fissurações, trincas e rachaduras, 85% a 90% é em função de problema nas fundações. Caramba! Ô Alexandre, qual que é a diferença de trinca e rachaduras? É só um nome técnico ou existe diferença? Sim, a nomenclatura é para que você, diante de uma explicação ou eventualmente até num laudo técnico, a pessoa possa, só de ler a palavra, ganhar noção do que é. Mas, na verdade, fissura, trinca, rachadura, brecha, são nomenclaturas que dizem respeito à espessura da trinca, só. Mas é importante mencionar o seguinte, nenhuma trinca, agora talvez as construtoras e os construtores queiram acabar comigo, nenhuma trinca é normal. Nenhuma trinca é normal. Algumas trincas são aceitáveis, né? A depender da origem, do porquê, da causa, etc. Imagine você, só rapidamente, para poder ilustrar isso, em Mojimirim tinha um prédio centenário, onde funcionava a delegacia de Mojimirim. A gente foi chamado lá para fazer o reforço das fundações desse prédio. As paredes, aquelas paredes de tijolo imperial e tudo mais, um prédio pesado, fundação direta e tudo mais. E aí, lá, uma das trincas que mais chamava atenção, praticamente cabia o punho. Pra você ter ideia. Caramba. A trinca abriu de forma que cabia o punho, gigante, uma trinca gigante. Mas havia relatos, eu não consegui documentos, mas havia relatos de que aquela patologia já vinha sendo tratada e verificada e acompanhada há 30, 40 anos, o prédio centenário. E aí a gente fez o reforço lá, tá tudo bem, graças a Deus, eu espero, porque ninguém nos procurou, imagino que esteja tudo bem. Você pode ter certeza que tá, porque senão já tinha recebido uma ligação já. O problema é grave. Muito bem. Só para ilustrar também, aqui na região da Unicamp, ali é Santa Genebra, né, enfim, uma mulher ligou e falou, houve um probleminha aqui com a tubulação de água pública na rua, minha casa não tinha nenhuma trinca, nada, e apareceu. Tão logo eles fizeram um reparo da rede de água aqui, apareceram fissuras. Eu falei, olha, tudo bem, a gente é especialista nisso, tudo. Só monitore, fique de olho, porque isso pode acontecer mesmo em função da água que se espalhou aí e tal. Talvez umas 4 horas depois ela
moço, você pode vir urgente na minha casa porque aquelas fissuras viraram trincas. Já tá Em horas? Em horas. Eu atendi essa mulher de manhã, por exemplo, talvez... Caramba! Ela falou assim, a coisa que se agravou, a trinca, nossa, quase que cabe o dedinho. Então, veja, isso, o dedinho para o punho é uma diferença gritante, né? É brutal. Entretanto, o histórico, o comportamento do caso sugere muito mais gravidade no caso aqui do Santa Genebra, próximo à Unicamp, do que da delegacia em Mojimirim, entendeu? Por quê? Nenhuma delas é normal, né? E nesse caso nenhuma é aceitável, tanto que teve que fazer reforço nos 2 casos. Mas a de Mojimirim veio acontecendo, porque assim, só para determinar isso em termos de passos, eu estou categoricamente dizendo que trinca não é normal. Algumas podem ser aceitáveis. E a segurança, né, o Alexandre? Não estamos falando só de algo que pode ocorrer um acidente, né? O Wesley, quando a gente... Eu só queria fazer uma pergunta para você, realmente, voltando um pouco sobre fundação e sondagem, a gente fala muito aqui do que pode agregar valor nos imóveis. Você como especialista nisso, uma apresentação para um futuro comprador de um imóvel, de uma sondagem e uma fundação, agrega valor nesse imóvel? Eu tenho certeza que sim. Recentemente, isso foi até legal você tocar nesse assunto. Essa semana eu estive visitando uma residência que está com problemas, algumas patologias estão se manifestando, o Alexandre também está lá na obra, é uma obra comum nossa. E a primeira coisa que essa pessoa me procurou foi o seguinte: eu preciso entrar na justiça, eu tenho uma sondagem, mas eu preciso de uma sondagem que gere impacto positivo no meu processo. Você poderia executar uma sondagem para dar embasamento, para dar mais credibilidade nesse processo? Então, entenda a importância não só da sondagem, mas como de uma sondagem bem feita, de uma sondagem já renomada. Então, nos procurou para que fosse feito esse estudo para se entrar num processo. Então, quando você apresenta lá uma casa à venda e fala assim, olha, eu tomei todos os cuidados, eu tenho um bom profissional, eu executei todos os processos, tenho um bom estudo de solo, tenho um bom projeto de fundações, tenho uma boa validação com os profissionais envolvidos, sem dúvida nenhuma, isso agrega um monte. Visto o número de problemas que a gente tem acompanhado no dia a dia, porque o boom da construção civil que nós tivemos, principalmente na época da pandemia, ele colocou muito profissional ruim, eu não sei se eu posso usar esse termo ou não, mas ele colocou muito profissional... Eu acho que é até natural, viu, Wesley? Não em todos os segmentos, até, né? Desculpa o termo, sim, mas colocou muito profissional ruim no mercado. E o número de patologia tem aumentado absurdamente. Eu não sei se o Alexandre tem percebido também no segmento dele, mas aumentou absurdamente. Então, quando você mostra a seriedade de que você teve um bom profissional, que você fez uma boa sondagem, que você fez uma boa fundação, isso traz, sem dúvida nenhuma, muito valor para o seu negócio. E eu acredito até uma tranquilidade para o cara que está comprando, sim, de repente ver isso num memorial descritivo. Sim, porque a gente fala tanto em memorial descritivo para o consumidor comprar um imóvel e ele tem uma segurança, né, Alexandre? Que lá no memorial descritivo teve a fundação, teve a sondagem. Teve a sondagem, tudo. Fez essa etapa até... né, alavancar a parede, eu acho que é uma tranquilidade para o cara comprar, até uma comprovação. Eu acabei te cortando, Alexandre. Não, imagina, desculpa. É que ele fala sobre fazer a sondagem, mas também sobre a empresa que faz a sondagem, né? Ele está querendo mencionar isso. Sim. Porque são inúmeras as que fazem, a gente deve respeitar todas, perfeito, mas a gente sabe que todo mercado tem laranjas podres, não tenha né? dúvida. E a gente sabe que a sondagem, às vezes você pega a sondagem, infelizmente a gente pega e você vê que é uma sondagem ruim, e que às vezes até já fica meio... A gente acaba sabendo quais são essas empresas que geralmente fornecem sondagens ruins, né? Não estou aqui falando absolutamente nada de nominando ninguém, mas é isso que ele estava querendo dizer. Sobre ter no documento, não só a sondagem em si como um documento técnico, mas de quem fez a sondagem, né? Acho que a gente fala na sondagem, a gente vê uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Porque... vai embasar tudo. Peraí, não é assim, né? Então, se a gente tem que saber escolher um profissional que tenha referência, já segue como sugestão para você de casa que vai precisar disso, saiba escolher bons profissionais. Pessoal, nosso programa está chegando no fim. Olha aqui, eu precisava de mais 2 horas para ficar com vocês aqui, porque o tema é extremamente importante,
mas a gente está encerrando o nosso programa. Gostaria de te agradecer, viu, Alexandre, a tua participação aqui no ConstruArch TV. Agradecer o Wesley também pela participação, e gostaria que vocês deixassem o contato de vocês, a rede social de vocês, porque as pessoas de casa possam encontrar vocês e poder procurar esses profissionais que são de ponta. Ô Roger, olha só, a gente que agradece, eu agradeço muito aqui a oportunidade, o seu convite, de verdade estou lisonjeado. É muito importante para nós, né? Porque você sabe aquela história, né? Toda família tem um engenheiro, o advogado e um médico, né? O médico e o advogado sempre muito famosos e bem-sucedidos, o engenheiro sempre lascado. Ninguém ouve engenheiro. Então, assim, essa oportunidade que você está dando é importantíssima e, de fato, estou muito honrado e fico muito agradecido. É muito importante a gente ter um espaço como esse. Então, parabéns a você, parabéns à TV Regional mesmo, de verdade, pela iniciativa. Eu que agradeço. Deixa o seu Instagram. Vamos lá, @longamanos, tudo junto, underline Eng, né, só o Eng. E se jogar lá, Longamanos Engenharia, né, Alexandre Novaes Engenharia... A produção vai deixar para vocês. Legal. Muito obrigado. Legal. Bacana. Mais uma vez agradecendo a oportunidade. Eu acho que o tema é extremamente importante, porque envolve... acima de tudo que você comentou agora, a segurança de você estar morando num local agradável, seguro, no bem-estar da nossa família. Então, o assunto é extremamente importante, super relevante. Então, obrigado por esse espaço. Obrigado por dar importância a um assunto que muitas vezes fica deixado de lado porque não aparece. Está lá embaixo do solo, lá ninguém vê, né? O pessoal gosta de ver os porcelanatos do Roger, né? Aquela coisa linda, mas não vê a fundação que a gente trabalha tanto para que deixe tudo isso em pé. Então, obrigado por tudo. Que depois trinca o porcelanato do Roger. Não pode. Não. Vai contratar vocês. Obrigado pela oportunidade e mais uma vez parabéns pelo programa aí. Bom, pessoal de casa, nós estamos encerrando o nosso programa. Nós que ficamos honrados, viu, gente, pela participação e trazer tanto conteúdo, compartilhar com as pessoas, tanto com conteúdo relevante. O ConstruArch TV de hoje está ficando por aqui. Se você quer participar do ConstruArch TV, entre em contato com a nossa produção através do Instagram, que está aparecendo por aqui. Se inscreve lá no nosso canal, @ConstruArch TV, que tem muita coisa bacana de lá, ok? E o nosso programa, o episódio de hoje, fica por aqui. Até o próximo episódio do ConstruArch TV. Tchau!